Augusto Cury nos ensina: dividir as conquistas multiplica a felicidade. Eu sou Cantídio Turola e você está assistindo ao programa Sua Conquista. Bom, o programa de hoje está um pouquinho diferente. O nosso apresentador, Marcos Roflin, sai em busca de uma nova conquista. E a partir de agora, estarei eu, Cantídio Turola, toda sexta-feira, mostrando as conquistas de Rio Claro e da nossa gente. E para comemorar esse programa um pouquinho diferente, o Marcos vai estar no estúdio comigo e eu vou tentar descobrir um pouquinho quem é o profissional, quem é a pessoa, quem é o ser humano por trás desse homem que ficou tanto tempo frente às câmeras, entrando na sua casa toda sexta-feira. Então, prometo que será um programa muito emocionante. Não saia daí! Olá, sou o Marcos Roflin da Roflin Imóveis. Se você tem imóveis para alugar, venha falar com a gente. Garantimos o recebimento do seu aluguel. Roflin Imóveis, sucesso garantido na locação do seu imóvel. Para você que está ligando a TV agora e não está entendendo nada, né? Cadê o Marcos Roflin? Bom, o nosso apresentador saiu em busca de uma nova conquista e eu, a partir de hoje, vou estar conduzindo o programa por alguns meses. Mas não podia deixar o Marcos de fora desse primeiro programa, né? E qual que é o meu interesse? Eu quero saber tudo sobre a vida dele, como profissional, como pessoa, algumas curiosidades, alguns fatos engraçados. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cantídio. Como é estar sentado aí nessa cadeira onde você entrevistou tanta gente? É diferente, mas é ótimo. Realmente, eu imagino qual é a sensação de estar aí sentado. Mas eu estou aqui para fazer algumas perguntas. Está preparado para me responder? Perfeito. Não vai esconder nada. Com o maior prazer. O pessoal de casa está ligado, hein? Com o maior prazer. Então tá bom, olha, vou começar pela sua carreira. São 26 anos como corretor de imóveis. Como que você começou a sua história profissional? Já foi como corretor, não foi? Como foi? Antes de ser corretor de imóveis, que me formei em 88 como corretor, o ano anteriormente fiquei um ano como bancário, né, no antigo Banco Real. Certo. E aí parecia que estava tendo uma ideia de uma carreira lá no Banco Real, estava começando a formar essa ideia e até com uma transferência, sair da agência aqui de Rio Claro e ir a São Paulo até para trabalhar na sede, né? Houve até esse convite. Mas eu vi que não estava muito dentro de mim trabalhar como bancário, né? Gostei muito, de muita experiência, né? Aí surgiu essa oportunidade de tirar o Cresce, fazer o curso, tirar o Cresce e trabalhar como corretor de imóveis. Já que com a faculdade, que é de Ciências Contábeis e Administração, tinha alguma coisa indiretamente com a administração, administrar seu próprio negócio e administrar imóveis. Então foi meio indiretamente e tal que me chamou a atenção. Foi. E assim, como todo mundo começa a vida, aquele princípio, né? Já começa todo mundo com uma certa dúvida. Será que eu estou no caminho certo, né? Ninguém sabe. Ninguém tem bola de cristal. Mas foi indo e tal, e isso tomou uma ideia, um corpo e foi crescendo e fui tomando gosto disso, né? Eu nasci para vender? Não, eu fui aprendendo com o tempo. Comecei lá com meia dúzia de imóveis, administrando, de uma pessoa que tinha 2 ou 3 imóveis, outra pessoa que só tinha um imóvel, né? Você trocou uma carreira estável de bancário para se aventurar no mercado imobiliário. Exato, né? exato. Foi o desejo de ter seu negócio próprio? Você se viu motivado pelo mercado imobiliário na época? Qual que foi a principal motivação dessa troca? Porque muitos pais querem que os filhos tenham uma carreira estável. Funcionário público, bancário, você optou por outro caminho. Exatamente, você falou bem, eu estava estável, uma carreira estável, que era também um dos sonhos do meu pai, sempre ter uma carreira estável, sonho de todo pai, né? Temos que o filho tenha uma carreira tal, receba o seu dia a dia, o seu trabalho, no final do mês, aquela coisa toda tal. E era uma ideia também, tinha uma influência de família, mas não estava muito dentro de mim. Eu queria uma coisa
talvez é um desafio, não sei, algo me levou a isso, né? Explicar exatamente o que levou é difícil, mas eu acho que o desafio, sem querer, estava lá dentro, não tinha talvez despertado, mas sabia que tinha alguma coisa lá dentro que puxava para isso. Bom, aí fui trabalhar por conta própria, né? Eu não tenho todo mês aquele valor, não sabia no mês, terminando o mês, quanto ia ganhar mais ou menos, né? Mas tinha aquela perspectiva de crescer, né? E dependia do meu jeito, da minha energia, da minha forma de trabalhar, tal. Eu acreditei. Não é fácil, vai com dúvidas, todo mundo é assim, mas foi que impulsionou a ir para o lado por conta própria do trabalho, ter um trabalho meu mesmo, né? Seu pai conversou com a gente sobre esse início de carreira. Vamos conferir um pouquinho. Ele foi Banco também, Real. Bancário no antigo Banco Real. E lá ele ficou nem um ano. Ele achou que ele devia começar com uma coisa própria. Essa era a característica dele mesmo. Ele não queria trabalhar como empregado. Não que ele desvalorizasse essa profissão, mas ele não queria. Então ele foi muito bem com a imobiliária desde o começo. O pai e a mãe também cooperavam com ele, e de modo que ele naturalmente foi crescendo. Bom, o senhor Augusto contou um pouquinho para a gente de como foi o seu começo. Ele que queria que você tivesse uma carreira estável, de repente viu o filho se aventurando num negócio próprio. Como ele colaborou com você? Ele te apoiou? Apoiou, meu pai apoiou. Isso é muito importante, ter o apoio da família, né? Isso é muito importante. Dentro da família ter oposição não é legal, então ele apoiou sim. Na verdade eu comecei no fundo do quintal, na Avenida 1 mesmo, lá no fundo era uma edícula e era a sala de espera do trabalho, do consultório dele. Eu me lembro que não tinha nem divisória, mandei fazer, foi o primeiro investimento que eu fiz, uma divisória, e eu atendia na sala de espera dele. Seu pai era dentista, né? Para quem está em casa não sabe. Tinha um consultório dentário. E a sala de espera que eu atendia, né? Fazia aqueles anuncinhos pequenininhos no jornal e tal, a gente ia lá quase todos os dias. Não era todo dia que anunciava, né? Era uma vez ou outra tal, porque estava começando. Você contava as moedas, né? Normal, isso existe. E foi administrando. Ele tinha o quê? Eu acho que ele tinha 3 imóveis dele e tal, né? Meu pai cedeu para administrar, que já estava alugado. Aí uma amiga da minha avó deixou mais um outro, tal, foi boca a boca, tal, foi tal. O pessoal sabia que eu estava trabalhando, o pessoal mais próximo. Foi conquistando, foi montando meia dúzia aí de imóveis, tal, passou para 8, 10, assim, e aquela coisa, recebia aluguel lá, que a pessoa ia pagar, eu pegava o aluguel, ia levar na mão do cliente, né? Não tinha aquela coisa de levar muito cheque, era em dinheiro até que se levava. Você tal. Fazia tudo? Fazia os tudo. anúncios, recebia, fazia o contrato? Mostrava imóvel, fazia contrato, selecionava, atendia, além de mostrar imóvel, atendia, fazia o contrato. Não tinha secretária, né? Depois um tempo que eu pus uma secretária, né? E não tinha espaço para isso. Era um quadradinho aí de, acho que 2 por 3, e olha lá, mais ou menos isso. Então foi uma coisa, foi bem do pequeno, do nada, do zero. Isso eu posso dizer assim, que é um orgulho dizer isso, é do zero. Isso foi em 1990? 90. Entre 88 e 90 que você tirou o Cresce, aí começou a se organizar, e eu sei que você foi sócio de quem hoje é um grande concorrente, né? Verdade. Esse comecinho aí teve uma sociedade com um concorrente. Exato, né? Exato. E hoje vocês são super amigos, brincam muito sobre a questão da liderança do mercado imobiliário, quem é o primeiro, quem é o segundo, e tem um clima muito positivo. Tenho certeza que é uma unanimidade entre os seus concorrentes a questão da lealdade, da forma com que você lida e briga pelo seu espaço no mercado, né? Como que você vê essa questão de conseguir espaço? Você começou numa sala de espera, hoje está num prédio grande, você atendia o seu próprio telefone, fazia o seu anúncio, hoje você tem uma equipe grande que faz isso, né? Mas sempre com valores. Como que é a sua relação com seus concorrentes? Você lembrou bem, tem uma historinha interessante nessa da sociedade. Antes de ir como 90, fiquei um ano sócio do Cortez.
E nós ficamos um ano lá, meio patinando, né? A sociedade é difícil, muito difícil. Ficar sozinho também é difícil, mas você tem aquele resultado seu, que é o seu jeito, a tua cara. E esse um ano que ficamos sócios, fizemos uma sociedade, eu fui para essa sala de espera do meu pai trabalhar, ele foi para um imóvel dele, tal, que ele tinha, que ele já tinha um escritório, e começou aquela disputa, né? O anúncio, quem anunciava mais. Essa historinha que ele também conta. Nós começamos os dois juntos e começar um ver o outro batalhar mais. Essa concorrência dos dois ajudou muito os dois a crescerem. Uma disputa positiva. E esse negócio da ética é muito interessante, né? Então aí 25 anos, mais 25 anos no mercado. Então não tem ninguém no mercado que possa apontar o dedo e falar: Marcos Hofling, a Hofling Imóveis, passou a perna em mim, passou a perna em alguém. Isso não existe. Existe um respeito, até uma inspiração, acho que, das concorrentes pela sua forma de trabalho. Você tem que galgar, você tem que batalhar, isso é certeza. Você tem que batalhar, isso com certeza, e você tem que estar sempre de olho no seu concorrente para você fazer cada vez melhor. Isso é óbvio, né? Mas você não precisa estrangular a ponto de passar a perna. Passar a perna, eu digo fazer um negócio com ele e você passar a perna. Sim. Né? E vindo um pouco do comecinho lá da década de 90, quando você foi tomando espaço lá no prédio da Avenida 1, onde você dividia o espaço com o consultório do seu pai, chegou um momento que você já tomava conta do prédio todo. A Hofling foi crescendo, você foi tendo bons resultados. Muita gente passou pela equipe da Hofling Imóveis, mas teve uma funcionária que ficou aí 10 anos com você e ela contou para o programa uma história muito legal, né? Vamos ver o que a Jane falou de você aí. Foi que o Marcos me chamou para trabalhar lá e eu cheguei lá e era uma máquina de escrever que eu tinha que pegar os contratos, preencher. E aí o menino que me ensinava dizia assim: você não pode rasgar e você não pode errar. Eu falei: mas meu Deus, que negócio difícil, porque é duro você preencher, né? E aí eu entrei um dia na sala do Marcos e vi assim um monitorzinho, tipo uma televisãozinha e uma coisa que parecia um computador. Eu falei: Marcos, isso daí não é um editor de texto, um computador? Mas não serve pra nada. Eu falei: não, serve sim, posso mexer? E aí eu peguei aquele computador e falei pra ele assim: me dá um dia em São Paulo. Liguei em São Paulo, antigamente não era internet, foi pela lista telefônica, achei uma empresa de computadores antigos, aqueles disquetes imensos, antigos de papel, fui até lá, consegui um programa, voltei e coloquei o nosso primeiro editor de texto da imobiliária. Eu fiz um programinha, coloquei todos os contratos que tinha na imobiliária de venda, de locação, tudo lá dentro. E aí a gente começou a trabalhar, foi o nosso primeiro computador da imobiliária. Então, a Jane é responsável pelo primeiro computador da Hofling Imóveis, né? Viu ali perdido no canto da sua sala, levou para São Paulo, arrumou os programas e colocou para rodar. É uma característica sua incentivar seus funcionários a terem ideias, dar crédito a isso para eles? Como é? É interessante. Essa coisa que a Jane comentou agora, até lembrando, ela era um gradiente, o computador, né? E ela o que acontece? Ela tomou a frente, né? Achei interessante e até fez lembrar que até hoje isso eu faço dentro da parte administrativa. Quando eu tenho um problema para ser resolvido, né, tem setor X e Y que cuida de algum setor, eu chamo todos envolvidos. Então, a ideia não sai só de uma cabeça. Então, foi interessante essa observação da Jane, personal fantástica. A Jane é uma pessoa maravilhosa, a Jane Brunini, família muito conhecida em Rio Claro, a família Brunini, e que ela vestia a camisa fantástica. Ela sempre tem um defeito que era desorganizada, mas ela era fantástica em termos de vestir a camisa, fazer a coisa acontecer, atendia muito bem, o pessoal gostava muito dela. Ela tem essa luz, essa energia dela própria, né? E ficou mais de 10 anos aí com a gente, né? Então, isso daí. Agora, você tem ideia do que seus funcionários pensam sobre você? Já parou para pensar nisso? Olha,
A gente, acho que todo mundo tem uma curiosidade de saber das pessoas que trabalham para a gente, se você tem uma liderança, quem trabalha vinculado a você, sempre tem, né? Mas eu nunca perguntei também, né? Eu tenho essa curiosidade. Já que você nunca perguntou, o programa Sua Conquista resolveu perguntar. É. E temos aí alguns depoimentos de funcionários. O pessoal de casa confere junto com a gente. O Marcos, para mim, é um grande amigo, um empreendedor, sempre abrindo as portas para todos na imobiliária. Ele foi uma pessoa muito decisiva para que hoje eu me tornasse o profissional que sou. Então, é uma pessoa que, mesmo tendo tantos compromissos profissionais, ele faz bem em cada ponto que ele pega para fazer, ele faz bem. Eu acredito que ele é muito humano, nessa parte ele tem realmente um ponto positivo, porque dentro, pelo menos com os funcionários, até mesmo com as pessoas que estão ali no dia a dia com ele, até alguns clientes, a gente percebe que ele tem esse caráter de humano, ele vem para ajudar, né? Então, se você tem um problema ou outro, ele tem essa abertura que você pode vir e conversar com ele e ter esse contato direto. Ele não é apenas um chefe, ele é um gestor, né? Eu adoro o Marcos, eu chamo sempre ele de Papito, porque ele é o nosso paizão mesmo e vai ter que aguentar a gente por muito, muito tempo. Então, o seu apelido na imobiliária é Papito? Tereza... Essa é coisa da Tereza, né? Que ela me chama de Papito. E parece que é meio unânime, aí o pessoal chama de... considera um pai, mas... eu acho que é até positivo, mas eu pai mesmo sou pai da Isabelle. Isso aí é indiscutível. Bom, né? a gente sabe que dentro da história da Hofling, a mãe do Marcos Hofling também foi funcionária. Então, a dona Odete vai contar um pouquinho como foi essa experiência. Bom, a bem da verdade, eu fui para lá porque ele tinha aqueles arquivos mortos e precisava consultar. Então, eles faziam assim, tinha um nome, punha lá naquela caixa outro nome. Aí eu fui para lá e organizei tudo. E o que lhe encantou foi que ele dizia assim, o que eu levava uma semana para achar um documento, de você eu levava minutos, porque eu, por exemplo, o A, eu começava do A, B, C, T, então ela vai falar do Abel, ia lá no AB, pegava tudo que queria, vai falar do Augusto, ia lá no AU, então isso eu fiz, mas eu sempre tive isso de ser organizada, e ele, nessa parte, ele me ajudava em casa. Como foi para você, Marcos, ter a sua mãe dentro do escritório? Além de funcionária, uma conselheira, é isso? Mãe é mãe, né? Mãe é um ser nobríssimo, né? Que tem no mundo, ainda bem que existe ela. E ela comentou, uns 10 anos, ela trabalhou na imobiliária, né? Isso acho que ajudou muito a ela, né? Que ela perdeu filhos, isso acho que veio ajudar muito a dar uma força para ela, né? Perder um filho é uma coisa muito, muito, muito forte. Perder 2... nem calculo que deve ser, né? Então, no trazê-la para trabalhar, tá? Isso ajudou, ela é muito comunicativa, tem essa credibilidade que a gente tenta e passamos todos os dias em termos de trabalho, né? Em termos de confiança. E aí, o que é interessante, né? Então, algum momento, lógico que tivemos grandes problemas, né? Lá na imobiliária, lógico que tem problemas, fases difíceis, né? Todo mundo passa e vamos passar, ninguém está isento, né? E ela ajudava muito, tal, e essa parte eu dividia também com ela. Dividir com a mãe e com o pai é um pouco mais difícil. Acho que como todo mundo tem essa relação de pai e mãe com o filho, assim, o filho dividir com o pai e mãe é meio difícil. Mas reforça os laços, não? Ajuda muito, sabe? Até você se entregar, temos, assim, sabe, até o que jeito que ela passou de se você chorar e se entregar, e isso daí ajuda muito você a superar as fases difíceis que todo mundo passa e infelizmente a gente ainda todo mundo vai passar ainda, né? Sem dúvida. Mas a Hofling hoje tem uma equipe de mais de 20 funcionários. Você participa diariamente das conquistas desses funcionários, né? Eu me lembro, em 2006, sua equipe de 10 a 15 pessoas, todo mundo tinha moto, bis, bicicleta. Hoje, o carro é uma unanimidade na Hofling, todo mundo tem carro. Então você acaba sendo responsável pelas famílias que estão ali vinculadas a seus funcionários.
Tem ideia do tamanho dessa responsabilidade? Que é ter 20 famílias vinculadas a você, evoluindo, crescendo, chegando nas suas conquistas, graças à estrutura da Hofling? É gostoso trazer essa coisa, não só da pessoa em si, né, que trabalha com a gente, como eu falei, uma equipe ótima que eu tenho aí, trazer as famílias que, direto e indiretamente, estão participando, estão junto, estão convivendo no dia a dia, os altos e baixos e aquela coisa toda. Evidentemente, quando o pessoal chega em casa e comenta, olha, nós estamos com esse problema lá para resolver, e aí a pessoa, eu tenho certeza que a mãe, por ser um ser muito sensível, vai captar isso, vai absorver, vai querer, alguma vai até orar, vai enviar mensagem, pensamentos positivos para ajudar. Então, direto e indiretamente tem a participação da mãe, da família junto com a gente lá. E a gente pode ver você ativamente nessas conquistas, né? Uma funcionária recentemente comprou um apartamento, primeiro imóvel próprio dela, e você ligou para o concorrente, porque era um empreendimento novo, tinha uma fila de espera grande, você ligou para o seu concorrente e pediu como um favor pessoal que ele desse atenção. Olha, minha funcionária está procurando vocês, eu queria participar dessa conquista, né? Então, mais do que simplesmente um empregador, você participa da vida dos seus funcionários. Foi verdade. Uma funcionária nossa pediu que veio com esse problema, tal, então não ficou só o problema, tentando resolver os problemas do dia a dia da empresa, né? Ela estava com esse problema e precisava, assim, desse uma ajuda, né? Uma influência, alguma coisa para estar conversando com quem, para ela conseguir esse imóvel novo que ela conseguiu através do financiamento. E eu até entrei em contato com o meu concorrente, né? E eu quero agradecer o Wagner Pansieri, que me atendeu muito bem, muito amigo, um grande companheiro, que ajudou, né? Eu falei para ele, não tenho participação nenhuma, que é comum, né, entre imobiliária, tem uma participação. Uhum. Eu falei, não, eu quero que ela conquiste o espaço dela, que é muito importante a pessoa conquistar o seu espaço. Até costumo dizer que o imóvel, ele dá lastro, ele alimenta a gente, as esperanças. Então, o imóvel é importante. Ele tem uma participação muito importante na vida da gente, o objetivo do ser humano. Então, e para ela era uma conquista número 1 aquele momento. Então, sim, foi gostoso participar, né? E ela, um mês atrás, ela assinou esse contrato de financiamento, conquistou o apartamento dela, e eu me lembro ela vindo agradecer, com os olhos cheios de lágrimas, ela veio agradecer essa coisa, essa participação, essa ajuda, tal, e isso aí não tem muito preço. Bom participar das conquistas, né? É muito bom, é uma delícia. Agora, como a gente está falando do seu lado profissional, quero saber qual é a sua maior conquista profissional. Sem dúvida, é o prédio novo, né? Foi difícil substituir uma construção muito antiga, né, que estava em torno de Condefate, e para trocar por um prédio novo. Foi uma coisa, me lembro do primeiro dia, né? Uma coisa sensacional, trabalhar num ambiente gostoso, agradável, né? Bom, é muita história e no próximo bloco vamos conversar um pouquinho sobre o projeto que é o programa Sua Conquista na Sua Vida. Até já! Olá, sou o Marcos Hofling da Hofling Imóveis. Precisa vender ou comprar um imóvel? Venha falar com a gente. Nossa equipe de corretores tem sempre o melhor negócio para você. Hofling Imóveis, sucesso garantido na conquista do seu imóvel. Estamos de volta com o programa Sua Conquista, especial, contando um pouco mais da história do Marcos Hofling, nosso apresentador. E neste bloco, que eu vou conversar um pouquinho sobre esse projeto que foi o programa Sua Conquista, eu trouxe um convidado especial, que é o Zé Afonso Baldissera, participou aí da concepção e participativamente das nossas gravações aqui no estúdio. Boa noite, Zé. Boa noite, prazer estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite, Marcos. Você está deixando para o Cantido, não vai mudar nada o programa, eu acho que o Cantido está dando o recado certinho, está muito bem. Então, enquanto você está ausente, a gente vai estar aqui com o Cantido e está indo muito bem, desde das externas que ele já está fazendo, e agora aqui no estúdio já está demonstrando que tem
capacidade e competência para dar continuidade, tá? Mas então, obrigado pelo convite de voltar aqui de novo no programa, né? Porque eu já vim uma vez e agora a gente já tem aqui uma certa liberdade para falar. A história com Zé Afonso é antiga. Ah, década de 90. Amor antigo. Amor né? antigo. Década de 90, TV Manchete. Para quem se lembra aí de casa, Zé Afonso entrevistou o Marcos, então, presidente da Socirc. Como foi isso? Então, eu comecei a fazer um programa talk show na Manchete, e esse programa ele tinha uma área de abrangência que pegava toda a região de Campinas, Limeira, Bauru e Ribeirão Preto. Então, praticamente metade do estado era coberto por esse programa. E me convidaram para fazer esse talk show, fiz, e eu levava um convidado especial todas as sextas-feiras, né, para fazer, e eu tive a oportunidade de levar o Marcos, na época presidente da Socirc. Estava se formando a Socirc, se eu não me engano ainda, a concepção da entidade, então nós estivemos lá junto, né? Bom, e sobre esse projeto, Marcos, Sua Conquista, da onde surgiu essa ideia, o porquê desse nome? Conta um pouquinho pra gente. Bom, há muito tempo eu já queria colocar os imóveis como forma de uma vitrine na televisão. Né? Isso já era um desejo muito antigo. E o ano passado nós conseguimos, né, formar esse projeto, né? Aí fomos ao encontro do Zé Afonso Baldissera, a equipe dele, a produção dele, o estúdio, de primeira linha. Então nós fomos atrás de uma qualidade. Então por isso procuramos o Zé, todo mundo conhece, né? Além da credibilidade que você tem, e você tem um ótimo serviço. Então isso foi um encontro que nós já fazemos já lá na imobiliária, né? Um ótimo serviço, a qualidade. Então tínhamos mais que trazer isso aí também, essa equipe também de profissionais de competência, alta competência, para poder estar ajudando. Então mostrar os imóveis era um desejo, e para não ficar só nos imóveis, ter um atrativo maior, foi criado alguns quadros, né? E como eu via muito histórias, praticamente todos os dias, né, Zé? Você tem uma liderança na sua empresa, você ouve histórias. Todos os dias. E Rio Claro, todos os dias. E Rio Claro tem muitas histórias, muita coisa interessante. Então eu resolvi também trazer para o quadro Gente de Sucesso, que o pessoal contando a sua história também, até para ajudar a inspirar as pessoas dentro da sua casa, nos assistindo, né? Então, o nome Sua Conquista vem desse desejo de inspirar as pessoas nas suas casas? O conquista é uma coisa que todo mundo procura. Né, Zé? Essa é a meta, né? É a conquista. É conquistar alguma coisa, né? Você conquistar a sua esposa, você conquistar os seus filhos, você seu conquistar o diploma, a sua profissão, o seu emprego, quer dizer, tudo, né? Então, o seu primeiro imóvel, tudo. O seu segundo imóvel, e assim por diante. O seu carro, né? O seu carro, eu queria aquele modelo. Então, a gente tem isso aí muito forte, é a conquista. A gente sai de casa para conquistar, né? Todo dia. Todos os dias. Todos os dias. Então, o programa foi com esse formato e com esse nome. Eu acho que caiu muito bem, caiu que nem uma luva esse nome. Né? Perfeito. Porque é difícil você encontrar um nome que possa revelar exatamente o conteúdo desse programa. Inicialmente, esse programa que era de imóveis, né? Ele passou a ter uma concepção muito diferente e até de cidadania, de colocar aqui no estúdio, entrevistado pelo Marcos, a parte de pessoas que conquistaram alguma coisa na vida, que saíram do nada, na verdade, e conquistaram. E aqueles que já tinham alguma coisa e conquistaram mais. Mas tem história para contar bastante. E isso é bem bacana porque aproximou muita gente da televisão, aproximou muita gente da imobiliária, e agora que você está deixando por um outro projeto, ele vai continuar, quizá você volte, vai continuar com esse mesmo conteúdo. E é isso que as pessoas gostam de ver na televisão, porque a televisão é um veículo de entretenimento e que está enraizado no brasileiro. Por incrível que pareça, o brasileiro não vive sem a televisão. Sim. Isso já é feito pesquisa, não sou eu que estou dizendo. Então, esse formato que você criou, esse formato do programa, ele aproxima as pessoas, e as pessoas gostam muito de se ver, de ver o vizinho dela, de ver aquele ícone da cidade, de ver alguma coisa que está fazendo alguma coisa, que realizou alguma coisa, que conquistou alguma coisa. Sem dúvida. É a sua maneira de colaborar ainda mais com o crescimento de Rio Claro? Rio Claro vem crescendo bem, está crescendo, tem desenvolvimento, né?
ficou muito tempo parado, não tinha grandes motivos para isso. E Rio Claro está crescendo. Então, viemos trazer esse crescimento, né? É fundamental trazer essa história, como eu falei, para inspirar, né? E eu tenho certeza que colaboramos, Sim. certeza absoluta. E para você, Marcos, sair da sua mesa na Hoffling Imóveis e enfrentar uma câmera, como foi? Olha, é uma experiência única, o Zé tem essa experiência, muito mais tempo em televisão. Mas que dá frio na barriga toda vez que entra na frente da câmera, isso não tem jeito. A mão ainda gela. A mão ainda gela. Mudou muito, essa experiência foi fenomenal, gratificante de você enfrentar, né, uma câmera. Mas a mão gela ainda, né? Mas aquela adrenalina muito forte que tinha anteriormente, né? Você vai conseguindo dominá-la, é alguma coisa assim, e hoje sai naturalmente, as coisas saem melhor. Então a experiência foi única e você não esquece nunca mais. Eu me lembro ainda que antes de você gravar em estúdio, você fez a externa, a matéria na Anice Pisos. Eu me recordo que no retorno dessa matéria, você conversando comigo no carro, naquele momento eu acho que você percebeu que estava no caminho certo com esse projeto, porque você ficou extremamente emocionado com a história da Anice, com a conquista, né? E o pessoal de casa vai conferir um pedacinho agora. Eu vendia na rua. Aí eu vendia elas na rua. Eu vendia na rua, fazia feira no São Benedito, lá no São Benedito lá em cima fazia feira lá. De sábado a gente fazia feira lá. Aí o que sobrava, assim, depois no domingo, aí eu fazia a feira no Cervezão. Falei, pois vamos vender a Brasília? A gente compra tudo em piso. Foi difícil porque não é fácil, né? Então, às vezes tem pessoa que chega aqui e fala, nossa, como você, olha, enricou de repente, que não sei o quê, né? Mas não sabe o quanto você lutou lá atrás para você chegar até aqui. Então, tem gente que vê isso aqui, pessoa que às vezes me conhece, então, fala, nossa, Anice, nossa, como é que você conseguiu tudo isso? Falei, trabalhando, né, filha? Foi passar dos anos e foi ganhando confiança. Então, hoje mesmo, qualquer cinema que a gente vai, você chega lá e eu mando um carregar lá, entrou o caminhão da Anice, pode carregar que não tem problema. Então, compra muito. Então, antigamente era aquela desconfiança que tinha, né? Hoje não, hoje é diferente, né? Então, hoje a gente compra em qualquer lugar, vende para tudo quanto é lugar. Acreditei num sonho e acreditei em mim, né? Marcos, o que te chamou mais atenção na história da Anice? É aquela história que acho que envolve a maioria da população, né? Que sai do nada, procura a raiz, assim, aquela coisa da família tentando um apoiar o outro e mostrando um trabalho árduo todos os dias, levantando cedo, batalhando, mostrando um lado que todo mundo, uma pessoa de bem, que é a maioria da população ainda bem, né, no país, e vai batalhar, sai do nada, vai batalhando, vai juntando, passa-se anos e anos lá batalhando e conseguindo conquistar a credibilidade. No caso dela, ela contando que ela não tinha credibilidade, ela contando com emoção, o fato dela contar com emoção, até chorando para a nossa entrevista. Contagiou a emoção dela. Né? Não tem como você não se envolver, se emocionar com aquela história, né? Ela contando, começou do nada, vendendo para o vizinho, e hoje é o maior fornecedor, o maior distribuidor que tem, um dos maiores do Brasil, aí de piso nós temos aqui na região, que começou, o pessoal cobrava dela antes o dinheiro para ela levar a mercadoria. Hoje ela leva toda a cerâmica inteira. E as pessoas ligam oferecendo, né? Para ela paga quando quiser, quando puder, e aquela coisa, e lógico, é uma pessoa muito séria. Então, isso é bonito. E ainda bem que a maioria da população é formada disso. Claro. E aí que eu vi que realmente estava no caminho certo, com outras entrevistas também emocionou, né? Eu fiquei contagiado com a vitalidade das meninas do Baila Comigo. Você se lembra dessa entrevista? Ela passou umas mensagens muito interessantes. Eu me lembro até que no programa, entrevistando no dia, eu me emocionei. Não tive como segurar essa emoção, não tinha, porque é uma história assim de vida, tá passando uma experiência, passando com dificuldades de saúde, que é comum também a gente encontrar as pessoas com esse problema, algum problema,
muito forte, e ela lá estava enfrentando. E deu até deu depoimentos positivos, tal. A equipe toda viu isso daí também. Foi emocionante também. E para você de casa que não viu, confere um trechinho aí com a gente. Nós fazemos parte da Faculdade da Terceira Idade das Claretianas. E entre as atividades, né, físicas, nós temos dança-terapia, hidro e musculação. Então, esse grupo de dança surgiu, a ideia foi de uma professora, foi nossa professora, Ana Carolina. Durante o curso? Durante o curso, de nós montarmos um grupo para nos apresentar fora da faculdade, porque as nossas apresentações eram na faculdade. Geralmente, quando nós vamos envelhecendo, nós somos colocadas de lado, né? Todo mundo sabe. Nós, eu digo assim, em geral, o homem e a mulher, porque, é velho. A minha avó, com 60 anos, era velha. Hoje não. Eu vou fazer 70. Então, eu não me considero uma velha, nem elas, nenhuma delas. Então, eu acho muito importante, não só para nós, porque a dança ela faz bem para o corpo, para a alma e para a mente. O sonho que move o jovem, move o velho. O jovem sonha em chegar lá na faculdade e ter um curso. Eu vi pelos meus filhos. São as conquistas da vida. Sonhar e conseguiram, conquistaram. E nós também, entende? O nosso sonho assim, é ter uma qualidade de vida melhor, e vivermos assim, sem ter que dar trabalho para os nossos filhos. E é dessa forma que a gente consegue, né? Agora, outro momento que vai ficar na sua memória, pelo menos nessa primeira fase do programa, foi a participação do Chico Belezura. Como você riu, hein? Ele é muito engraçado. Ele merece esse programa diário que ele está tendo na TV Claré, e agora está indo para a Rede Brasil. TV Brasil. TV Brasil. E ele é muito talentoso, é um rio-clarense que já andou pelo mundo e ele transmite uma coisa muito dele, que é a coisa que até traduz, que é a coisa da população, né? Chico Belezura. Chico, por favor. Sim, é por aqui. Aonde? Pode. Aqui. Tá meio. Ô, seu Coelho, tudo bom, senhor? Seu Chico. É por aqui. Eu entrei meio confuso. Chico Belezura, faz favor. É nessa cadeira aqui? Isso, faz favor. Só um minuto, com licença. Faz favor. Com licença. Ai, tô meio confuso por causa que televisão, não é mesmo? Tudo bom, senhor? Bem. Tudo bom. Nossa, maravilhoso. Muito chique seu cenário. Vi? Muito bonito. Tudo bom? Deixa pra lá. Eu pedi pro escultor fazer uma escultura para trazer para o senhor. Verdade. De uma grande obra plástica que tem na rua principal de Dublin, que é a capital da Irlanda. Sim. E aí eu trouxe para o senhor, para pôr, não sei, em cima do fogão, do lado da batedeira, né? Para enfeitar a casa do senhor. Que posso abrir? Abre, por favor. O plástico também veio importado, é reciclado, né, que se diz. Pode ser usado depois também. Pode pedir para ser casado, enfim, né? Fala para essa mulher fazer uma capa pro liquidificador com ele, fica bonito. Uma filha linda. Fica muito bonito, gente. A sua filha vai gostar. Olha que maravilha! Fecha na câmera agora. Corta para 16, olha. Olha só. Olha foi eu mesmo. Maravilhoso. É você. Foi eu pescando. Eu pesquei. Beleza. Não é maravilha? Você bota na cozinha, não vai mais mosquito. Muito interessante. Ele ficou todo tenso um dia para gravar com o deputado Ricardo Izar, que veio falar sobre alguns avanços na legislação referente a animais. Porque o deputado Ricardo Izar está acostumado em falar em público e tudo mais. Eu acho que foi terceiro, quarto programa e saiu super bem. O pessoal de casa vai conferir mais um trecho. No nosso tema, eu queria discutir com você, conversar, que você me posicionasse sobre esse seu envolvimento com a política dos direitos dos animais. Tá. Na verdade, eu sou novo nessa área dos animais. Eu comecei aí no nosso mandato, porque depois que eu me elegi deputado federal, a gente sempre é convidado para viajar aí pelo interior, para as festas, aí é convidado em festa de peão, festa do palmito, festa da... tudo. Para você ter ideia, no Código Civil do Brasil hoje, o animal ele não é tratado como um ser, ele é tratado como uma coisa. Mas o animal é um ser, ele sofre, ele fica triste, fica contente, ele sente dor, e ele precisa ser tratado como um ser. O Código Penal, hoje as penas que dão para maus tratos aos animais são mínimas. É isso que a gente quer mudar. Acho que todos nós somos filhos de Deus, todos somos seres e todos merecem respeito.
Parabéns. Ricardo, boa sorte nessas novas conquistas. A sua conquista em relação à política dos animais aí. Desejamos a você boa sorte. Esse assunto dos animais é uma constante na história da sua conquista. O Mauro Serri já esteve aqui, o deputado Ricardo Izar. Eu sei que a sua família tem uma história bastante forte nessa questão de defesa dos animais, né? Conta um pouquinho para mim. Os animais, coitados, eles sofrem muito na mão do homem, né? Infelizmente tem isso aí, como também tem os que vivem muito bem, né? E eu tenho também um cachorro que eu peguei de rua também, tem uma história também que ele foi abandonado e tal, estava todo estropiado e tal, e passei a cuidar dele. Ele já está com 16 anos, está lá, o Toninho inteirinho e tal, né? Então, falou em Toninho, a Neila, sua corretora, a Cris, sua esposa, também falaram um pouquinho sobre o Toninho na sua vida. Confere aí. Ele é muito preocupado com os animais. Ele não tinha a bebê até então. Tinha um cachorro de rua que ele acolheu. Ele cuidava do cachorro assim. Falou assim, o Toninho tem uma vida melhor que muitas pessoas por aí. Então ele tem o cachorro até hoje, mas o Toninho era o segundo filho dele na época. Um dos lados que eu gostaria de falar sobre o Marcos é que ele tem uma dedicação também muito grande aos animais. Ele gosta muito dos animais, ele não suporta ver um animal sofrendo. Até a gente tem um exemplo em casa, que é o Toninho, nosso cachorrinho de estimação, que para nós não é cachorro, ele faz parte da família já. O Marcos adotou ele da rua, recolheu ele da rua, ele já está na família faz muito tempo e é um membro da nossa família. O que o Toninho representa para você, Marcos? Ele significa aquela história que eu já peguei mais de 50 animais na minha vida, aí, de pegar, vir na rua, tá passando de carro, ver aquela situação, voltar, né? Eu não vou conseguir dormir aquela noite, assim, voltar e ver o que está acontecendo. Volta, tal, vê, já pega, já cuida, já encaminha para alguém, né? Outro dia a gente estava com um cachorrinho no Face, de cuidar, de deixar bonitinho e tal. Então isso aí é um trabalho bonito, tem um pessoal que faz um trabalho bonito, a legislação é importante participar disso aí também, como tem o trabalho do Ricardo Izar, deputado, mas também a participação da população, né? Você vê o Mauro Serri também participou muito, está fazendo um trabalho muito especial também, de pegar cachorro de rua e tal, e também faz um trabalho na OAB, que é o que ele faz a representação dele lá, né? Então, esse trabalho, e tem um exército de gente trabalhando nessa causa, acho que muito importante, né? Chegando nesse assunto, Toninho, a gente entra no seu lado pessoal. E sobre o seu lado pessoal, eu vou falar no próximo bloco. Zé, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a vocês. Você é parte da família Sua Conquista. Obrigado. Desejar ao Marcos que nesse novo projeto dele aí, enquanto dure, tenha muita sorte, faça aquilo que realmente você sempre fez, que é a coisa boa, né? Perfeito? Então, para você também que está chegando aí durante esse período, felicidades. O estúdio está aqui à disposição, né? A gente está à disposição também. Muito obrigado pela participação. Saúde para vocês e sorte. Obrigado, Zé. Obrigado pela participação e dedicar esse talento todo que você tem para o nosso projeto aí. Não, tudo bem. Estamos aí. Obrigado. E agora, vamos para um pequeno intervalo. Olá, sou o Marcos Hofling da Hofling Imóveis. Precisa vender ou comprar um imóvel? Venha falar com a gente. Nossa equipe de corretores tem sempre o melhor negócio para você. Hofling Imóveis, sucesso garantido na conquista do seu imóvel. Estamos de volta com o programa Sua Conquista. Agora, para fechar esse programa especial, eu quero saber um pouco mais da intimidade do Marcos Hofling. Saber um pouquinho como ele é como pessoa, como foi a infância e outras histórias curiosas aí que ele vai nos contar. Como foi a sua infância, Marcos? Minha infância foi ótima, deliciosa, brinquei muito. Isso, meus pais sempre cultivaram isso, né? Isso é importante, a criança brincar muito, né? Então, isso ajuda muito na imaginação, né? Isso ajuda até no seu desenvolvimento, até no seu trabalho, né? Usar a imaginação, né? Então, brinquei muito, me relacionava muito bem com qualquer tipo de faixa etária, de amigos e amigas, e foi tranquila, foi normal, né? Fui moleque, aprontava, normal, né?
levar machucado, tudo aberto, tudo esfolado para casa, essas coisas. Sobre esses machucados, a dona Odete vai comentar alguma coisa com a gente agora. Ele tinha coragem. Quando ele levou a pedrada na cabeça, que teve que levar 8 pontos, e depois no joelho mais 6 pontos, ele fez com coragem. Lógico, na hora de entrar na sala, o tio, que era o tio Humberto Epifânio na ocasião, não é mais agora, falou que ele foi assim meio choroso, mas depois ele falou, você vai ter que fazer, vai. Então ele entrou com coragem, ficou quieto, aguentou. Ele tem isso até hoje. Quando ele tem que fazer uma coisa, ele vai, por mais difícil que seja, ele faz com coragem, com resignação. Isso é uma coisa muito boa na vida de um homem e de uma mulher que quer vencer na vida. Marcos, até uma pedrada na cabeça você levou, é isso mesmo? Pois é, foi lá na chácara do Humberto Epifânio, meu tio, e eu estava com meu primo, Robertinho, e um moleque de rua, brincando. Na verdade, ele não fez nem por maldade, né? E meio um jogando pedra no outro, aquela brincadeira, por ver tonta, né? Um jogar pedra no outro, brincadeira. E nisso, de longe, o cara acertou a pedra na minha cabeça. Me lembro que eu levei, acho que 8 pontos na cabeça e tal. E me lembro que eu entrei na chácara todo sanguentado, com a mão na cabeça, saindo sangue. Todo mundo viu aquilo lá, ficou desesperado, sabe? Foi todo mundo correndo para o hospital. Essa é coisa que toda criança tem, né? Tem várias marcas de ponto, né? Até aquela chumbinho de espingardinha de chumbo, né? Brincadeira, um dá tiro no outro, sabe? Acho que isso é brincadeira. Mas também, ele veio um chumbinho na perna e tal, mas nada que abalasse muito, né? Ainda bem, mas aquela coisa assim, como que foi? Teve sorte, né? Não teve nada mais grave, mas foi aquela coisa de moleque, né? Que a gente tem. A dona Odete tinha que ter um coração muito forte, hein, Marcos? Toda mãe, né? Toda mãe tem que ter. Mas na escola você também dava trabalho ou foi um bom aluno? Não dava trabalho, mas também assim, não foi um aluno excepcional de ficar na frente. A minha média foi mais ou menos médio, não é nada assim, de super, né? Estudante, nada, mas estudava, mas não era aquela coisa era que eu desejo. Era da turma do fundão, então, Marcos? É no meio termo, né? Um na frente, no fundo. Eu participava de todos os grupos, né? Todo mundo participava, tinha amizade com todo mundo. Mas não era assim, de levar aquele boletim que todos os pais desejam, né? Não, nunca fui. Mas também não é decepcionar muito. Então, é mediano, vamos chamar assim, né? Marcos, como você se define? Quando você olha no espelho, o que você vê? É difícil essa pergunta, né? Eu acho que quando eu faço essa pergunta, né? Quando eu estou aí é diferente, bem diferente você está respondendo. Falar de si próprio é muito difícil, né? E agora, eu acho que eu posso corresponder com todo mundo, igual todo mundo. Tem dúvidas, tem os seus conflitos, tem as suas ideias, consegue colocar tudo em prática, não, sim. É difícil definir, mas eu acho que é uma pessoa batalhadora, né? Como a Cris fala muito para mim, eu tenho muita paciência, é uma pessoa muito paciente, né? E depois que você é pai, você fica mais paciente ainda, mas no dia a dia, né? Agora, que eu até costumo dizer no programa, que eu já falei várias vezes, e eu acho que eu posso dizer, trazer isso da minha pessoa, persistente. Tá? Eu acho que é uma coisa que ajuda muito mostrar uma conquista, né, que a gente faz. Então, é batalhador, né, tem os seus defeitos, suas falhas, lógico, né? Eu até costumo dizer, a gente tem um resultado positivo, o que é? A gente acertou mais do que errou. Então, eu acho que eu posso dizer assim, você erra, acerta, mas é uma pessoa como outra pessoa qualquer que tem esses conflitos, né? Na sua vida, você é corretor de imóveis, empresário, pai de família, né? Tem o seu papel como filho, tem o seu papel como amigo. Você é muito crítico com você mesmo? Você se cobra um resultado? Muito, muito. Até algum errinho em relação a Isabelle, sim, deixou de dar um remédio naquele horário, me cobro muito, erro meu, eu que devia ter lembrado, foi um fator externo que fez isso. No trabalho, se é um erro, não é um erro de um funcionário, não é um erro do cliente, é um erro que eu
eu absorvo esse erro. Então, realmente, isso aí é muito forte, absorver essa crítica de si próprio, né? Muito forte isso. Certo. Com relação aos seus sonhos pessoais, suas conquistas pessoais, tem alguma coisa ainda para realizar ou você já realizou tudo o que queria? Não, a gente não pode, né, parar, né? Tem muita coisa para ser conquistado, né? Por isso eu achei muito interessante o programa chamar Sua Conquista, né? O que a gente tem, todo mundo precisa, além de ter esperança, né? Como eu entrevistei anteriormente o Agostinho, ele fala que tem que ter uma perspectiva de vida, né? A gente tem que ter um ideal, um sonho, né? Então, conquistar, tem que estar sempre conquistando. Isso aí é uma coisa muito importante, estar conquistando, né? Tem muito que conquistar? Tem. Já conquistou bastante? Lógico, tem bastante coisas para se dizer, né? Bom, com essa história, com tantos detalhes, tantas batalhas, sempre teve alguém que esteve do seu lado, pelo menos nos últimos 20 anos, né? O que a Cris, sua esposa, representa para você, Marcos? A Cris é tudo. A Cris me ajudou muito, é uma companheirona, é o amor da minha vida. Ela tem uma coisa muito forte nela, ela tem uma personalidade que ajuda, é muito inteligente. Eu disse até no bloco anterior, você dividir com o seu companheiro, sua companheira, das suas coisas que você tem na sua vida, é muito importante. Porque todo mundo tem a sua devida capacidade e ela me ajuda muito, eu divido muito com ela essa coisa. Cris, eu estou com esse problema, tal, o que eu faço? Que ajuda, né? Eu tenho certeza que vai dar uma ideia. O fato de você dividir já é alguma grande conquista, uma grande realização sua, de você dividir o seu problema. Então, eu vou tendo uma companheira legal, que ajuda, está sempre presente, ela é muito presente, mãe, super mãe. Então, sabe, é uma coisa muito especial, ela é tudo, né? E o que você representa para ela? Já parou para pensar? Bom, não faço ideia. Vai descobrir agora. Marcos, hoje eu invadi o seu cenário, aqui invadi o seu programa para conhecer um dos seus trabalhos e estou aqui para te desejar muito sucesso em todos os seus empreendimentos, para dizer que eu sou muito orgulhosa de você e que eu quero continuar ao seu lado, com a nossa família unida, como nós somos, como nós sempre estivemos. E desejo muito sucesso para você, que você continue sempre assim, um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo amigo, um ótimo companheiro, um ótimo profissional. Eu só tenho a te dizer palavras boas a seu respeito, porque eu acompanhei a sua trajetória, acompanhei a sua vida e eu sei que você é uma pessoa de sucesso. Mas a Cris não é o único amor da sua vida. Eu sei que ela tem uma concorrente aí de meio metro, uns 15 quilos, que está sempre grudadinha na sua perna. Às vezes você leva no escritório junto, traz para o estúdio. O que você diz da Isabelle? O que a Isabelle trouxe na sua vida? Isabelle é o amor, o meu amor da minha vida, né? Ali da minha esposa. Ela tem uma coisa muito grande, a gente tem uma coisa muito forte entre a gente, né? Então tem vezes que eu não consigo, ela não consegue, eu não consigo ir embora e ela não consegue me deixar ir embora para o escritório trabalhar e às vezes eu tenho que até levar, né? Já aconteceu, muito raramente, mas aconteceu isso, né? E ela é uma conquista, né? A Isabelle, muito especial. Ela mexeu com toda a família, mexeu com o meu coração. Ela é emocionante, é muito emocionante ter a Isabelle e ter um filho, uma filha, é uma coisa muito emocionante. Eu até digo, vou ter um pouco mais além, eu recomendo. E esse lado paizão, como a Tereza já disse no depoimento, né, te chamando de papito, os funcionários, todos, as pessoas que te cercam, observam que você é realmente um grande pai. Dá uma olhadinha no que o pessoal falou. Nunca imaginei que o Marcos, conhecendo ele assim, brincalhão, um objetivo para ganhar dinheiro, para fazer o pé de meia dele, como toda boa pessoa quer ter sua independência financeira logo, fosse ser tão agarrado à família e principalmente à Isabelle. Depois que ele se tornou pai, eu faço o diário da Isabelle. Desde o momento que ela nasceu, naquele 12 de
de fevereiro, às 4 horas da manhã, que eu entrei no hospital e ela estava mamando, a mãe ainda adormecida, eu escrevi no diário, o seu pai não andava, ele gravitava pelo hospital. Um paizão, né? Ele é apaixonado pela filha dele, a Nenê, ele tem uma paixão assim que a gente é invejável, uma inveja boa, né? É um excelente pai. Como pai, eu acho que ele surpreendeu, né? Principalmente a mim, assim, eu acho que era uma coisa que ele sempre queria ter, era um filho, ele sempre quis ser pai, né? Então eu acho que hoje ele mostra realmente o que um pai tem que ser por um filho, o que ele é para a Isabelle hoje, assim, eu tenho até um pouco, eu até brinco com ele, eu falo assim, olha, se meu pai fosse 1/3 do que você é hoje para a Isabelle, acho que várias crianças, ou até mesmo eu quando criança, iria adorar, porque ele é um pai presente, ele é uma pessoa presente. Ele é um marido muito dedicado, ele é um ótimo marido, um ótimo pai, um pai bastante participativo, como eu também trabalho, então a gente divide as atividades em casa e com a nossa filha, e ele é um pai muito presente, ele é bem família. Essa questão de recomendar ter filho é uma coisa que a gente já conversou algumas vezes no escritório. Eu acho que hoje em dia é muito difícil, tem que ter muita coragem para ter um filho, ser uma referência moral, pessoal, educar, criar, com o mundo do jeito que está, não é fácil. E qual é o país que você quer para a Isabelle? Um país justo, exatamente sobre essa distribuição, um país sem a pobreza que tem, né? Se é um país rico, não tem necessidade de ter essa pobreza, né? É um país principalmente seguro, principalmente. Está muito ridícula a segurança no país, está muito ridículo. Então, segurança é o item número 1 que eu queria para minha filha sentir, viver nesse país. Você recentemente passou por uma experiência negativa nessa questão de segurança. Qual a primeira preocupação que vem em mente ali, na hora que você foi abordado? Isso aí foi um trauma, você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece. É um trauma assim, uma arma na cabeça. O ano passado fui assaltado numa rua movimentada aqui em Rio Claro, num bairro. Eu estava durante o dia, durante a semana. Estava trabalhando. Estava trabalhando, fui ver um imóvel. Aí 3 indivíduos vieram com arma na mão, andando pela rua, já em direção à minha pessoa, vindo em direção a mim. E eu até pensei comigo, me pegaram, fui eu agora, sou eu agora que me pegaram essa vez. Então assim, você tem aquela sensação que você vai ser o próximo, né, de tanta história que você ouve de falta de segurança. Aquele momento, aqueles fulanos, aqueles marginais, aqueles indivíduos, passam a comandar a tua vida. É uma sensação mais ridícula que um ser humano pode passar. Já passa da hora de todo mundo se unir Sim, e fazer um país melhor. Essas manifestações que aconteceram ano passado, eu me arrepiei, me emocionei muito. Até quando eu vi a Avenida Paulista lotada de gente, as pessoas andando, movimentando, aquele movimento bonito. É isso aí que é país. Você lembra da época de impeachment, diretas já? Teve semelhança? Você acha que a mesma energia estava ali? Sim, é uma coisa que todo mundo se uniu, uma ideia que todo mundo se une, uma coisa só. Isso é importante. Formou uma ideia, o que está formando agora. O pessoal está revoltado do jeito que está. Está ridículo. Não pode mais deixar a direção na mão do que está agora. O pessoal são incompetentes, não pode mais estarem aí trabalhando pela gente. Não estão trabalhando pela gente, pelo contrário, deixando sempre como foi, deixando a gente sozinho. Bom, eu acho que eu já deixei você falar demais. Sim. E pensar demais. É hora de um jogo rápido para saber o que vem à sua cabeça quando eu fizer algumas perguntinhas curtas. Então, não pensa muito, é jogo rápido, hein, Marcos? É. Quando eu falo Brasil... Um país gigante, mal administrado, mas tem tudo para ir para frente. Rio Claro. Uma cidade com muitas conquistas, com histórias de muitas conquistas, né? Família. É a célula importantíssima de uma nação, é coisa fundamental nós cultivarmos a família. Seu maior erro? Todo erro é um aprendizado.
seu maior obstáculo? E a burocracia no país. E o melhor professor? Meu pai. Olha, seu Augusto vai ficar emocionado agora, hein? Sensação mais agradável? Um abraço da minha filha. Não tem coisa igual. E a melhor viagem? Quando nós éramos criança, todos, meus irmãos, nós íamos a São Pedro, fazer piquenique na Serra de São Pedro. Era muito bom, é emocionante. Até hoje eu lembro disso aí. A lembrança da infância, então. Sim. E para ler, Marcos, o que você indica? O que você tem lido ultimamente? Estou lendo Casamento Blindado. É muito interessante, muito bem feito, muito bem escrito. Recomendo. Para ouvir, que tipo de música você ouve? Algum barulho especial? Atualmente só a galinha pintadinha, que eu estou ouvindo muito. Realmente você está com papel de pai aí, sim, todo incrustado em você, sim, né? Sim. Para admirar? A minha esposa, a Cris. Sem dúvida. Olha, para comemorar? Com a família e com os amigos, em volta de uma mesa. É muito especial isso, muito bom. Para finalizar esse bate-papo, qual é o maior ingrediente para conquistar? Persistência. Falo muito disso, mas é a persistência. Olha, Marcos, eu estou aqui me sentindo honrado de poder ter conduzido essa entrevista com você. Para mim é um desafio estar na frente das câmeras, né? Levando um programa de 1 hora com quem já sabe o que faz, né? Como todo mundo diz, tudo que o Marcos faz, ele faz bem feito. Imagina para mim, funcionário há tantos anos, estar entrevistando ele. Olha, difícil, hein? Mas espero me sair bem e agradecer você pela oportunidade de estar aqui contando para mim e para o pessoal de casa um pouco mais de quem é Marcos Höflin. Eu que agradeço, adorei isso daí, fazer a entrevista, dar um abraço, dar um parabéns para toda a minha equipe, que são 36 programas. 36 programas como de hoje. 36 programas. Passa rápido, né? Não percebe, mas passa rápido, né? Nós estamos saindo para um novo projeto aí, mas logo volto para a minha cadeira aí, viu? Não acostuma muito, porque eu vou voltar para essa mesma cadeira, viu? Não, a cadeira é sua, eu prefiro ficar por trás das câmeras, viu? Garanto que é muito mais confortável. Bom, o programa Sua Conquista de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima sexta-feira, aqui na TV Claré. Boa noite, bom final de semana.